Saudações pessoal, esse é mais um Literatura Experiência. Hoje eu vou comentar sobre um livro de um autor nacional e um autor contemporâneo, que é o Nuno Ramos. É esse livro aqui, Sermões. Assim como eu gosto do catálogo da Iluminuras, sempre quando eu posso eu compro alguma coisa, né? Além de comprar os clássicos, eu tento me manter mais ou menos antenado do que sai assim, de literatura brasileira contemporânea, poesia brasileira contemporânea, né? É claro que muitas vezes falta dinheiro para acompanhar, né? E falta tempo para ler todos os lançamentos, mas de vez em quando a gente consegue pegar um ou outro, né? E esse livro aqui eu peguei assim meio por acaso, não... Eu olhei tal o livro, assim, sermões e tal, abri, vi que eram poemas longos. Eu geralmente gosto de livro com poemas longos. Vou comprar tal esse livro, né? Aí depois eu fiquei olhando pra capa, assim, né? Se vocês olharem a capa, né? O que é esse desenho aqui? Um desenho com giz e tal. Na verdade é o que vocês estão pensando mesmo, né? É um coito, vamos dizer assim, né? De uma forma bem rústica, assim, né? Então, assim, esse livro Sermões, ele é muito interessante porque ele apresenta uma espécie de narrativa. Claro, são poemas longos. Ele é dividido em, se não me engano, 7 partes, né? E são poemas longos. E ele tem uma espécie de narrativa. Eu gosto muito desse tipo de livro, assim, que tem uma coesão, né? Que ele funciona como um todo, não são poemas esparsos, né? E ele me chamou bastante atenção esse livro, assim, no início eu fiquei meio chocado, né? Na verdade, assim, o livro, a capa já diz mais ou menos o que é o conteúdo, né? Mas ao mesmo tempo o título ele deixa uma certa ambiguidade, né? De sermões, a gente vai lembrar dos sermões do Padre Vieira, né? Aqueles sermões que ele fazia para catequizar e tudo. Claro que o Padre Vieira também fazia sermões assim de cunho político, né? Mas então aí a gente tem a primeira antítese desse livro, né? Que é o título Sermões. E é um livro, assim, como vocês podem imaginar, acima de tudo calcado no sexo. É um livro bastante, onde o sexo é abordado de uma forma bastante crua. Eu até fiz algumas anotações aqui sobre o livro, né? Assim, ele tem uma narrativa, mas a narrativa é bem dispersa, assim, não é a mesma coisa que ler um romance, né? Assim, o leitor ele vai entrar no livro e vai meio que se deixar levar por esses versos vertiginosos do Nuno Ramos, né? Então a gente tem como personagem principal um professor de filosofia, né? Aí eu fiz aqui algumas anotações, né? Aí eu falei dessa questão das antíteses, da antítese do título Sermões, né? E com relação ao Padre Vieira, sermões, né, e tal, né? E não só isso, assim, né? A antítese mais interessante do livro é que é um professor de filosofia, né? Teoricamente a gente imagina um professor de filosofia uma pessoa erudita, voltada para os livros, né? Com aquele conhecimento livresco. E na verdade o personagem ele é obcecado pelo sexo, né? Mas na verdade essa obsessão que ele tem pelo sexo, ela vem de uma crise existencial, né? Porque o livro ele não é só a parte sexual, ele tem esse lado assim da crise existencial, né? Então o autor, a gente imagina assim, como eu estava falando, um personagem, um professor de filosofia que tem essa visão livresca do mundo, conhece os filósofos e tudo, né? E na verdade, assim, ele tem é uma espécie de, como é que eu posso dizer, ele está fugindo desse lado
mais intelectual, e indo para um lado totalmente animal, mais carnal. Então, assim, para continuar a conversar sobre o livro, é interessante ler alguns trechos, né? Eu escolhi alguns aqui. Aqui, então, só para dar uma... para mostrar assim como o livro abre, né? Então vamos lá. Tenda, é assim que chamo isso, peito ou pubis, ranho, morte de tudo na vida de um som feliz, grito, gogó, tromba de um azul elefante, instante dilatado rangindo, de dentes e mãos pedindo pau, cona, não terrenos, documentos, promessas ou heranças, não talheres, testamento, mas amor líquido, visgo, que vai na risada, untuoso, ajuda a entrar. Como é bom, disse alguém, não seremos mais, nunca mais que isso, nem tigres mordendo cervos são. Então, esse primeiro trecho que a gente já vê que o sexo está bem forte na questão da sexualidade, e ao mesmo tempo entra uma questão aqui que até me chamou a atenção agora, que ele fala aqui, né? Deixa eu ver... Talheres, testamento, mas amor líquido, visgo que vai na risada untuosa, né? Ele está falando aqui da questão do sexo, mas ao mesmo tempo ele está falando da questão do amor líquido, que lembra Bauman, né? A questão das relações que não se concretizam, as relações que são efêmeras, vamos dizer assim, né? E uma coisa interessante, assim, a primeira parte do livro, a tenda, né, na verdade, seria ele contando uma relação sexual que ele está tendo com uma mulher num tapete. Aí ele conta os detalhes, né? Tem trechos mais pesados aqui, assim. Mas uma coisa interessante é que ele nunca usa o nome da personagem, da mulher com a qual ele está fazendo sexo, é sempre ela, né? Então existe uma impessoalidade nisso, ele está simplesmente extravasando esses instintos sexuais, né? Mas assim, o livro, assim, ele também tem uma parte existencial, como eu falei para vocês, né? É um personagem que está tentando se encontrar. E é um tema universal, a questão de se encontrar. Tem gente que procura droga, tem gente que procura sexo, tem gente que busca literatura, né? Coleciona latinha de cerveja, né? Ou fica lavando todos os dias o carro, né? Cada um vai buscar um sentido para a existência, né? Nesse caso, esse personagem está bem perdido, está buscando... Parece, pelo menos a minha leitura, né? Não que ela seja oficial, né? Isso que é interessante na poesia, que a poesia pode ter várias leituras, né? E aí eu vou ler aqui um trechinho mais existencial do livro, aqui, né? Quanto mais cansado, mais desperto, o olho gorduroso fitando a penumbra, onde paira a pergunta estúpida capital: qual o sentido total da vida, minha vidinha? Fui feliz, gargalhei, dei o cu, viajei, pedi esmolas para a ONG certa. Estou sozinho, sem cona, a própria mão no traste inútil. Esse caralho aí, deve ser por isso que não durmo. Aqui também tem o lance existencial, mas também já temos uma linguagem mais chula, né? E é uma questão interessante, assim, que ele trabalha com uma linguagem rebuscada, né? Uma linguagem, um vocabulário erudito, e ao mesmo tempo ele consegue juntar tudo isso com palavras de conotações sexuais ou as palavras propriamente ditas, caralho, e assim por diante, né? Outra parte que ele fala aqui: já morreram perto de mim, bem ao alto, pessoas que amei, pum, pifaram súbitas, com uma bala no crânio, ou fenda num tombo, cãibra cardíaca naquele músculo, ou sono num órgão secreto que devia funcionar por sua própria química. Já morreram perto de mim homens cansados,
cuja voz copiei em detalhe, e também o conteúdo, pasmo, pifaram, sumiram, mordendo a terra, calmamente, como fizeram isso, comer a terra. Então, assim, e ao mesmo tempo, outra antítese interessante desse livro é a questão da vida, do sexo, né, que está ligado à vida, e a questão da morte, né. Até tem uma parte do livro ali, que, se não me engano, é a segunda parte, né, que ele fala da morte da mãe dele. A parte 2, parentes, moenda, minha mãe nascendo. Na verdade, ele fala da mãe dele morrendo e tal, né. Eu vou ler só um trechinho aqui. Quando morreu, fiquei sabendo, quando era diversa de mim, a nave-mãe, e os livros, plantas, capítulos da história, cláusulas do direito romano, artefatos da civilização egípcia, tudo se assemelhava num instante, afundando no mar, onde havia pouco me banhava, sem cuidado, tudo morreria. Queria morrer, estava escrito, ela mesma queria destacar-se de mim, expelir a pequena ruga de seu corpo imenso, planeta cansado de sua lua, procurava, envelhecia, há muito arquitetava um plano lento, sem que eu nada percebesse, me traindo, e assim por diante, né? Eu não vou ler todo o livro, né? E assim, essa busca existencial do personagem, ele se desenvolve por vários, através desses as 7 partes, né? Tem o prédio, que é um apartamento onde vai morar e tudo, né? E tem uma parte que é chamada Sermões, né? Que é o que dá título ao livro, né? Que ele está andando de moto, ele para numa praia, e ali ele começa a divagar, e aí surgem os versos mais picarescos, né? Até eu acho que eu marquei um trecho aqui, é um bem curtinho. Sermão da nudez, tirei a cueca de nylon, podem chamar o salva-vidas para cobrir minhas partes, caramujos fora das conchas, pássaros cansados das penas, façamos igual as dobras de banha, enxame de pintas, ossos saltados, recônditas manchas, mostremos, é o nosso alfabeto, braille concreto, é tudo de fato que queremos. Ok, meu pau é pequeno, encolheu, está frio, não nego, mas que importa, mostremos, este é o sermão da nudez, ando pelado em meio a vocês. Então esse é um dos sermões, né? Ele chega a ser um pouco engraçado, assim, né? É um personagem desesperado e tal. E assim, claro, não vou ler todo o livro, né? A parte final do livro mostra essa crise existencial, essa tentativa de buscar um sentido, né? Ele tem uma mestra, ele acha no final que é uma professora de yoga, né? Mas é uma questão bem ambígua, que depois ela vai se revelar uma pessoa hermafrodita, uma mulher hermafrodita, e para variar vai ter uma relação sexual com o personagem. Eu não sei se eu cheguei a dar spoiler do livro, né? Até porque eu fiz uma leitura bem pessoal, né? Tentei não buscar nada na internet, eu acho que não seria o caso, ainda mais para um livro de poesia, que cada um consegue ler de um jeito, né? Espero que tenham gostado do Nuno Ramos, é uma poesia diferente, né? Um pouco mais ríspida, né? Mas para quem já leu o Poema Sujo do Goulart, para quem conhece o Glauco Matoso, não é nada assim tão agressivo, né? E eu gostei do livro, particularmente gostei, né? Tem essa capinha sensual aí, né? Editora Iluminuras, o livro acho que é de 2015, então meus parabéns, Nuno Ramos, é um belo livro. E é isso então, pessoal, esse foi mais um vídeo do Literatura Experiência. Se vocês puderem, tiverem um pouquinho de paciência, quiserem se inscrever nesse canal aí que está incipiente, começando e tudo, né? Como eu falei para vocês, o equipamento é precário e tudo, mas está indo, né? Está indo, o importante
gente que está indo, e eu estou me divertindo bastante, falando de algo que eu gosto muito, que é poesia. Até mais!